Um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense e responsável por esse canal, onde você encontra o conteúdo diário do Botafogo no YouTube. São 3 vídeos ao dia. Este é o segundo, o famoso Almoço com TF, que sempre entra entre 1 e 2 da tarde. Isso trazendo todas as informações do Botafogo. Às 5 da manhã, nós temos o Giro de Notícias. Nós já tivemos o Giro de Notícias de hoje, mostrando as sedes do Botafogo, como elas estão mal cuidadas. Só colocar um asterisco, que ontem eu esqueci de dizer isso no vídeo, mas está na descrição. As imagens feitas pelo repórter de pista, elas foram antes da pandemia, onde você tinha uma maior circulação na sede do Glorioso. Mas só que tem que ter nada muito diferente, que poderemos ter ali são maquiagens no que está acontecendo, mas o descaso é gigantesco. Então, se você não viu o Giro de Notícias, veja, está passando aqui nos cards e também ao final do nosso Almoço com TF, teremos lá este conteúdo nos vídeos relacionados. Vamos tratar sobre 2 temas neste nosso quadro de agora. O primeiro, os aposentados, como boa parte da mídia tradicional tratou a contratação e empolgação dos torcedores botafoguenses, né? Que era mais ou menos assim: o torcedor botafoguense está empolgado com 2 ex-jogadores. O Honda é treinador de seleções aí, de seleções de fora, não joga bola há muitos anos, já está aposentado. E não é isso que nós vimos ontem. Aliás, nas 2 últimas partidas, o japonês está jogando bem, não vinha sendo um jogador brilhante, mas estava dentro da média de boa parte dos jogadores, até mesmo aqueles que são tratados a pão de ló no futebol nacional. E além disso, Salomão Kalou, em 2 jogos, sem ritmo, sem muita força física ainda, mostrou que é muito acima da média aqui no nosso Brasil. E isso mostra que a má vontade da mídia tradicional com o Botafogo ela é gigantesca. E outro ponto, e talvez o mais grave do nosso campeonato brasileiro: o Botafogo novamente foi prejudicado pela arbitragem ontem contra o Corinthians. Um pênalti mal marcado, uma expulsão que deveria ter acontecido. Hoje até mesmo a Nadine Bastos colocou isso, que o lance do jogador do Corinthians, o Caio Alexandre, o pescotapa, que na boa, a agressão para mim não importa se é mais forte, se é mais fraca, se é um tapinha ou um tapão. A agressão ela é a mesma de qualquer jeito. E o Caio Alexandre tomou um tapa e o árbitro nem foi olhar no VAR. Lembro sempre, e falei isso na live de ontem, que assistiu a live, talvez tenha acompanhado o que eu pude comentar. O lance do Materazzi com o Zidane na final da Copa de 2006, aquela cabeçada do Zidane foi uma cabeçada forte? Ou o que valeu foi a intenção, ele ter dado uma chifrada no Materazzi? Na minha opinião, foi a intenção. E ontem a intenção do jogador corintiano foi pegar o rosto do Caio Alexandre, e aquilo é uma agressão, e agressão é cartão vermelho. Então nós tivemos ontem um pênalti, que foi mal marcado, e essa expulsão tudo no primeiro tempo, onde o Botafogo dominava com sobras a equipe paulista. Vamos falar quantos pontos. Vocês vão falar não, que vocês já leram aqui. Vejam quantos pontos o Botafogo perdeu, e isso como que está impactando na tabela de classificação. O Botafogo poderia estar até mesmo na zona da Libertadores, e com um jogo a menos. Poderia estar sonhando até em ser líder do campeonato nacional. Vou falar sobre isso, mas eu começo pedindo para você encarecidamente aquele like maroto, a sua inscrição no canal. Estamos com quase 110 mil inscritos. Sei que tem muita gente aí aproveitando o feriadão, não na aglomeração, mas espero aí que só na casa de campo aí da família, tranquilinho dentro de casa, descansando. Mas se você estiver aqui pela primeira vez, inscreva-se, é muito importante para a mídia alternativa do Botafogo, para um canal com conteúdo exclusivo para o botafoguense. Dados esses recados, vou começar falando da dupla, Salomão Kalou e Keisuke Honda. Ontem, o Honda talvez tenha feito a sua melhor partida com a camisa do Botafogo. Ele tinha feito um bom jogo, alguns bons jogos, por exemplo, Botafogo e Fluminense, semifinal da Taça Rio, o Honda jogou muita bola. Contra o Coritiba na última quarta, jogou muita bola também, foi um jogador bem importante, mas ontem ele jogou fino, ontem ele foi monstruoso. E eu tenho lido e ouvido de alguns torcedores, o Honda ontem foi um jogador mais à frente. Ontem o que aconteceu, se você pegar o mapa de calor, como esse vídeo não terá edição, não tem como colocar aqui. Mas caso vocês queiram, eu preparo esse material
para a live de hoje para mostrar para vocês que o Honda, ele no mapa de calor, ele fez praticamente o que ele sempre jogou, ali como volante, mas ele está, digamos que, conhecendo um pouco mais a função e ganhando um pouco mais de confiança, está chegando mais à frente. E isso é natural. Caio Alexandre é volante e chega à frente. Então a gente vai começar a ter, talvez, esse revezamento. Ora um, ora outro. Defensivamente, o Honda é o maior ladrão de bolas do Botafogo no Campeonato Brasileiro e ontem ele fez isso. Além de roubar muitas bolas, chegou mais à frente. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de como foi o tratamento antes da contratação, das contratações de Kalu e Honda, de que o Botafogo estava contratando jogadores caros, jogadores em final de carreira, extrapolando a folha salarial. Repito, algo que muita gente não sabe. Somados os salários de Kalu e Honda, o Botafogo gasta 450 mil reais. Por exemplo, o Otero, que entrou ontem na equipe do Corinthians, ganha 400 mil. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Otero é um bom jogador? Um jogador interessante. Mas o Otero vale no mercado da bola, somados o que Kalu e Honda ganham? Não. O Botafogo fez um excelente negócio. E dentro de campo a gente vê como são jogadores que são diferenciados. Nitidamente o Salomão Kalu ainda não está no ritmo. Nitidamente o Kalu ainda está melhorando, está crescendo, está virando um jogador mais importante. Mas é nítida que como ele é um jogador que pensa na frente, que age mais rápido. O gol que ele fez ontem é algo de craque. Não é um gol que o jogador comum faria. É um drible rápido e uma conclusão rápida. Para quem joga sinuca, né? Um tapa de sinuca, para a bola entrar lentamente no gol do Cássio. Mas isso mostra que a boa parte da imprensa brasileira, ela não analisa futebol. Ela simplesmente vai ali no aleatório. Ah, são jogadores veteranos? São jogadores internacionais? Ah, então eles são caros, estão aqui em final de carreira. E não é assim. Você tem que ver o histórico. O Kalu não jogou na última temporada pelo Hertha Berlim, mas tem que entender por que ele não jogou. Vamos entender? Ah, o Honda saiu do Vitesse. Por que o Honda saiu do Vitesse? Igual a gente já estava vendo, por exemplo, num programa que eu gosto até, que é o Seleção Sport TV, o Honda sendo julgado. Mas essas pessoas que estavam julgando o Honda viram quantas partidas dele. O Honda foi colocado em comparação com o Luan. O Luan joga de 10, armador principal no Corinthians. O Honda é o segundo atacante. Então, é muito complicado. Mas eu também vou falar uma coisa bacana. Não falo mal, mas falo bem da imprensa. Ontem, assistindo o programa Linha de Passes da ESPN, todos estão elogiando o trabalho do Paulo Autuori. E é um tema que eu quero falar com vocês também. Nós, torcedores botafoguenses, estamos pegando no pé demais do Autuori ou está na medida séria? Porque eu quero entrar em outro tema que corrobora com, digamos que, o que a ESPN falou ontem e que boa parte dos torcedores eles não se atentaram para isso. O Botafogo tem sido prejudicado sistematicamente pela arbitragem. Não é choro, não é algo que, vamos parar de falar. Cara, a gente tem que falar sempre. Porque não adianta nos calarmos e continuarmos sendo prejudicados. É algo constante. O Botafogo ontem foi roubado novamente. Quando já era melhor ali com 2, 3 minutos, o Rafael Trace arrumou um pênalti. Não foi consultar no VAR, amarelou Marcelo Benevenuto e deu aquilo. Quando o jogo já estava 1-1, um jogador do Corinthians, que agora não me lembro o nome, deu um tapa no Caio Alexandre. E nem o VAR foi consultado, ele deu apenas um cartão amarelo, porque, segundo o Sandro Meirahit, não teve tanta força. Foi só um pescotapinha. Foi o que eu disse aqui no começo do nosso almoço com o TF. Agressão tem intensidade para ser agressão? Não. Agressão é agressão. Concordam? Comentem aqui se vocês concordam com isso. Com os sistemáticos erros de arbitragem contra o Botafogo, eu cheguei aqui em um número. O Botafogo foi prejudicado contra o Fortaleza. No começo do jogo teve um pênalti não marcado em cima do Bruno Nazário. E aquela partida terminou 0-0. Poderemos colocar que o Botafogo iria ganhar aquele jogo? O que foi a partida mostra que se o Botafogo abre 1-0, teria o controle do jogo e a tendência era vencer.
a peleja. Hoje o Botafogo está na 13ª posição com 8 pontos. 8 pontos. O líder do campeonato é a equipe do Internacional, que tem 16 e um jogo a mais, porque vai fazer uma partida a mais hoje. A primeira equipe dentro do G4 é a equipe do Palmeiras, com 13 pontos. Então vamos lá para a pontuação. Se o Botafogo tivesse vencido a equipe do Fortaleza, o Alvinegro hoje teria 10 pontos e estaria ali na 9ª posição. Outro jogo confuso, contra o Internacional. O Botafogo jogou bem contra o Inter? Não. Mas eu sempre falo, no melhor momento do Botafogo naquela partida foi quando o Lindoso cometeu um pênalti no Marcelo. E estava 1-0. O Botafogo poderia ter empatado o jogo, 1-1, e o jogo poderia ser diferente. Vamos colocar que essa partida terminasse empatada. O Botafogo teria conquistado mais um ponto. Então nós teríamos 11 pontos. Com 11 pontos, o Botafogo estaria empatado com Fluminense, Vasco e Santos, ali na 6ª posição. E vamos para a partida de ontem, que é um jogo em que o Botafogo estava melhor, teve um pênalti que originou o gol do Corinthians marcado e teve uma não expulsão. O jogo terminou 2-2. O Botafogo poderia ter vencido e ter tido mais 2 pontos. Esses dois pontos levariam o Botafogo a 13 pontos e estaria na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. Então, só para vocês terem uma ideia, que a gente tem de algumas maneiras corretamente, de outras maneiras eu acho que com uma mão mais pesada nas críticas para o Paulo Autuori, porque o desempenho, só vencer o ano brasileiro, só empata. Mas a gente tem que analisar tudo o que está acontecendo em volta. O Botafogo perdeu pelo menos 5 pontos por causa de arbitragem. Ainda não coloquei aqui na nossa conversa o pênalti do Gabigol, que foi pênalti ali a mão do Marcelo, mas a não volta do pênalti. Tô colocando só isso, tô colocando só os pontos principais. O Botafogo só não foi prejudicado, e tem alguns torcedores que reclamam do jogo contra o Curitiba, que a bola bateu no braço do jogador, do zagueiro, do Will Smith lá, o zagueiro do Curitiba. Eu não consigo ver, eu consigo ver só a bola bater nas costas, mas tem gente que vê no braço. Eu não vou entrar nesse mérito. Tô colocando apenas os lances claros, fidedignos. Como esses 5 pontos que o Botafogo perdeu foram usurpados pela arbitragem, o Botafogo hoje poderia estar no G4 do Campeonato Brasileiro. E as críticas ao trabalho do Autuori poderiam ser minimizadas, o botafoguense poderia estar bem mais tranquilo, mas não. Continua sendo roubado sistematicamente e nada adianta. Foi na CBF, nada adiantou. Torcedores foram na CBF, nada adiantou. O que vai adiantar? Não sei. Mas é bom que a gente sempre lembre disso. E o torcedor não pode falar, com certeza um e outro vão comentar aqui no nosso vídeo. Ah, isso é choro, isso é choro, isso é choro. Não, meus amigos, isso não é choro. Isso é a realidade. O Botafogo está sendo sistematicamente prejudicado pela arbitragem. Se a gente não falar, quem vai falar? Já que a mídia tradicional nem comenta. A gente tem que falar sim, a gente tem que mostrar os erros sim e mostrar como o Botafogo está sendo muito prejudicado. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários se esse meu pensamento foi certo, dos pontos perdidos pelo Botafogo pela arbitragem, ou vocês acham, TF, você tá reclamando demais, você tá chorando, comentem aqui, porque é muito importante, e também comentem sobre Calu e Honda. E mais uma vez, o Botafogo calando a mídia tradicional. Então é isso, abraço pra vocês, hoje às 20 horas teremos uma live. Se o YouTube não te notificar, pode vir aqui às 20 horas, porque nós teremos mais um bate-papo no nosso canal, que é o canal do TF. Fiquem com Deus, um bom resto de domingo. Vamos tirar um cochilinho, porque nós somos filhos de Deus, mas não me abandone. Fui, um abraço, beijão.